Salmos 39, Salmos de Davi. Eu disse: guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, pois mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como a uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destrói-se, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nos colocamos de joelhos, eu e todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, esse canal abençoado pelo Senhor, e por ser abençoado pelo Senhor, tem abençoado muitas vidas, muitas almas, muitas pessoas, Senhor, comentam conosco a respeito da bênção que recebem a cada noite, quando aqui proclamamos a palavra do Senhor, porque o poder não está em nós, o poder está na palavra do Senhor, e é dela que nós necessitamos, como temos sede de água e fome de necessidade de alimentos, nós temos sede e fome da palavra do Senhor. Por isso, Senhor, é um momento de regozijo, é um momento de bem-aventurança, onde nos tornamos felizes e alegres, Senhor, porque estamos ouvindo a palavra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus 3 vezes santo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Ó Deus amado, obrigado porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos alimenta tremendamente com a palavra do Senhor, e nós nos alegramos nesse momento, nós estamos cheios de alegria, todos nós que compomos esse canal abençoado de oração, e nós queremos nesse momento, Senhor, render graças ao Senhor, porque o Senhor nos abençoou tremendamente durante todo esse dia, e o Senhor deu ordem. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos livre, para que nos dê o livramento diante das situações difíceis do dia a dia, e também diante dos ataques do inimigo das nossas almas, que é Satanás, porque a palavra do Senhor vai dizer que o diabo, ele se posiciona ao nosso derredor como um leão, pronto para nos devorar, e só não o faz, Senhor, porque o Senhor usa de misericórdia e bondade para conosco, e coloca os anjos, esses seres maravilhosos, ao nosso derredor, e nós somos gratos, Senhor, a esses seres maravilhosos, este exército grandiosíssimo de anjos celestes, Senhor, que estão sob a ordem do Senhor. Agradecemos nesse momento a cada um deles, porque eles têm trabalhado dia e noite, Senhor, a nosso favor. A palavra diz que o Senhor também não dorme. O próprio Senhor Jesus, ele vai nos ensinar e vai dizer que o
meu Pai não dorme e até hoje Ele trabalha. Então o próprio Senhor Jesus, o Filho amado do Senhor, já nos ensina na palavra que o Senhor não dorme, o Senhor não descansa, permanentemente o Senhor está guardando cada um de nós, e nós só podemos ser mais do que felizes, bem-aventurados nessa noite, para glorificarmos ao Senhor por tão grande bondade, por tão grande misericórdia da parte do Senhor, porque o Senhor não nos amou pouco, o Senhor nos amou muito. E João vai dizer no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus, o Senhor, nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho único, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, obrigado pela palavra, obrigado porque ela nos conforta, ela nos fortalece, ela nos mantém de pé. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, ele vai dizer: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. E ele vai dizer também na sequência dos Salmos, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É verdade, Senhor, é por esta lâmpada que é a palavra do Senhor que nós não caímos, que nós não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas nós seguimos firmemente, olhando segundo a palavra para o alvo, firmemente para o alvo, e o alvo é o Senhor Jesus, e dessa forma nós não venhamos a cair. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pela bondade, pela misericórdia, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E nesse momento eu quero interceder por todos os componentes do canal de oração, pela vida de cada um, pela saúde de cada um, pelo trabalho, Senhor Deus, de cada um, pelos sonhos de cada um, que o Senhor possa nesta noite visitar essas mentes, para que o Senhor possa revelar, Senhor Deus, possa saber os pensamentos, os sonhos de cada um, que o Senhor, na infinita bondade do Senhor, na infinita misericórdia do Senhor, o Senhor possa atendê-los por bondade, por misericórdia, Senhor, para que esses sonhos maravilhosos que cada um de nós temos, que o Senhor possa nos abençoar ricamente, para que possamos alcançá-lo. Mas a maior bênção, a maior dádiva, Senhor, é a salvação, Senhor. Não há nada maior do que a salvação. A carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 3, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é muito grande, é maior do que uma cura de doença, é maior do que tudo, porque é a nossa vida eterna, é a vida eterna, vivendo ao lado do Senhor Jesus na glória, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, nessa noite agradecer, Senhor, e pedir que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, uma noite de paz, que tenhamos um sono reparador nesta noite, que o Senhor dissipe das nossas mentes toda angústia, toda amargura, Senhor Deus, toda tristeza, toda depressão nesta noite, que o Senhor repreenda, Senhor, e nos conceda uma noite de paz, uma noite tranquila, onde possamos dormir um sono tranquilo, um sono reparador, para que amanhã tenhamos a força necessária para enfrentarmos as labutas e as lidas, Senhor, de cada dia. E todos nós nesse momento queremos numa única voz dizermos ao Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.